Olá, bem-vindos à apresentação final do grupo ULP, Unnaturalized Processing, do curso de Mineração de Dados Complexos da Unicamp. Nossa apresentação segue o seguinte roteiro. Descrevemos o problema e suas principais implicações e o objetivo principal do nosso trabalho. Depois, descrevemos o conteúdo da base de dados e analisamos os resultados obtidos durante a análise exploratória, onde descrevemos com mais detalhes sua constituição. Em seguida, falaremos sobre a implementação de nossos modelos, incluindo o baseline e a utilização de uma rede de transformers, e discutiremos os resultados obtidos. O que são fake news? O termo fake news vem do inglês e quer dizer notícias falsas em sua tradução literal. Embora as notícias falsas sempre estivessem presentes ao longo da história, o termo ganhou força durante a corrida presidencial nos Estados Unidos em 2016, entre Hillary Clinton e Donald Trump, onde, quando a maioria das pesquisas de intenção de voto divulgadas pelos jornais indicavam vantagem para a candidata, o atual ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, foi o vencedor. Após isso, ele passou a utilizar o termo fake news para definir o trabalho de jornalistas e analistas da mídia no geral, tornando o tema notório no mundo todo. Em 2018, o Instituto Mundial de Pesquisa, IPSO, divulgou estudos sobre notícias falsas, filtros de bolha, pós-verdade e verdade. De acordo com o levantamento, 62% dos entrevistados do Brasil admitiram ter acreditado em notícias falsas, valor acima da média mundial, que é de 48%. As fake news são projetadas para enganar o leitor e sua disseminação é favorecida por apelos emocionais e facilitada hoje pelas redes sociais. Esse alto poder de viralização possui grandes consequências. Como exemplo, temos o surgimento de movimentos anti-vacina, atos antidemocráticos e terraplanismo. Diante desse quadro, o objetivo do nosso trabalho foi lançar mão de métodos de inteligência artificial para poder classificar corretamente uma notícia como verdadeira ou falsa. A base de dados FakeBR Corpus foi criada em 2018 por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Carlos, orientados pelo professor Otto Araújo Vale, inspirado por estudos anteriores em outros idiomas através de técnicas tradicionais de machine learning para detectar fake news. Caso vocês queiram visualizá-la, podem acessá-la pelo QR Code do slide. É a primeira base de dados referente a fake news em português brasileiro. A base é composta por 7.200 notícias, onde metade delas são falsas e metade são verdadeiras. As notícias verdadeiras foram retiradas de sites como G1, Folha de São Paulo e Estadão, e as falsas de sites como Diário do Brasil, a Folha do Brasil, The Journal Brasil e Top 5 TV. As notícias estão disponíveis nos seguintes formatos: Full Text, onde cada notícia se encontra na íntegra, junto com seus metadados contendo data de publicação, número de caracteres, adjetivos, pronomes, etc. Size Normalized, onde os textos estão truncados para o tamanho do texto mais curto. Preprocessed, contendo o rótulo da notícia e stop words, acentos e diacríticos removidos do português. Escolhemos os dados pré-processados para a realização de nossos experimentos e, portanto, seguimos nossas análises com essa seleção do conjunto. Verificamos o tamanho da base de dados dos conjuntos de teste e de treinamento, conforme visto no gráfico de barras, onde a classe 0 representa as notícias verdadeiras e a classe 1 as notícias falsas, e verificamos que ambas estavam balanceadas. Todavia, como boa prática, implementamos pesos na modelagem. Utilizamos também a técnica de visualização de nuvem de palavras para enxergar quais são os termos mais frequentes presentes em ambas as classificações da base de dados. Quando analisamos as notícias classificadas como falsas, os termos mais destacados são as palavras Lula, Dilma, governo, presidente, Sérgio Moro, pai, PT e Lava Jato. As informações são facilmente ligadas com o cenário político do período utilizado para a construção da base de dados, de 2016 a 2018, desde a Operação Lava Jato ao ano eleitoral.
Já a análise das notícias verdadeiras mostra que os termos mais frequentes são pai, Brasil, governo, Lava Jato, Estado, empresa. Muitos dos termos se repetem e mostram tamanhos similares quando comparados com sua exibição na nuvem de fake news. Porém, é interessante notar a redução da frequência de termos como Lula e Dilma e o aumento do termo Lava Jato. Verificamos também o tamanho médio das notícias e conseguimos visualizar através desse boxplot como o tamanho das notícias fakes é consideravelmente menor em comparação com as notícias reais. Para a realização da extração de features para o nosso baseline, foi necessário treinar o TF-DF na base de dados de treino. Essa técnica foi logicamente aplicada no conjunto de testes, mas a transformação foi feita com base nos dados aprendidos no conjunto de treino. Para os testes iniciais, escolhemos 3 tipos de classificadores: regressão logística, SVM, Random Forest. Não dividimos o conjunto de dados entre treino e validação, pois utilizamos um grid search com o k-fold com valor igual a 10. Posteriormente, treinamos uma rede Transformers BERT, versão Bertinball, pré-treinada em 17,5 GB de texto em português. A seguir, veremos os resultados obtidos para o conjunto de teste. Para a regressão logística, o Grid Search fez uma busca apenas no parâmetro C, referente à regularização do modelo. O melhor C encontrado foi 1. Para a SVM, o Grid Search foi feito em 3 parâmetros: kernel igual a sigmoidal, gama igual a 0,1, C igual a 100. Para a Random Forest, o Grid Search foi feito em cima de 2 parâmetros: maxDepth igual a 200, MinSamplesSplit igual a 50. Considerando agora os tempos para a conclusão do treinamento em cada um dos modelos, a regressão logística levou apenas 2 segundos. Já a SVM demorou aproximadamente 40 minutos. Random Forest, aproximadamente 3 minutos. E a rede Transformers BERT levou aproximadamente 50 minutos. Analisando agora os resultados de cada um dos modelos, começaremos pela regressão logística. Observando a matriz de confusão relativa, podemos notar que os resultados foram muito bons, mesmo nesse modelo bem simples, pois as taxas de falsos positivos e falsos negativos são bem baixas. A acurácia balanceada foi de 0,95 e a curva ROC, com uma OC de 0,99, indica que esse modelo já é um ótimo classificador. Para o SVM, apesar de mais demorados, os resultados foram superiores ao da regressão logística. A matriz de confusão relativa apresentou taxas de falsos positivos e falsos negativos ligeiramente menores. A acurácia balanceada cerca de 1,25% maior e a curva ROC continua com uma OC de 0,99. Na Random Forest, a acurácia balanceada para esse modelo foi de aproximadamente 0,96 e a curva ROC continuou apresentando uma OC de 0,99. A matriz de confusão relativa também apresenta baixas taxas de falsos positivos e falsos negativos, conforme também foi observado nos 2 modelos anteriores. Já a rede Transformer obteve a melhor matriz de confusão, com todas as menores taxas de falsos positivos e falsos negativos, quando comparado com os modelos anteriores. Assim como a melhor acurácia balanceada, com valor de aproximadamente 0,97 e o mesmo valor de AUC dos modelos anteriores da curva ROC. Considerando que todos os modelos treinados apresentaram valores altos, mesmo nos algoritmos clássicos, e que já verificamos uma diferença de tamanho entre as notícias fake e reais, como apresentado no boxplot durante a análise exploratória, avaliamos que seria importante verificar a possibilidade de existência de viés em nossos modelos. Após todo esse processo, utilizamos o conjunto Size Normalized, onde os textos estão truncados para o tamanho do texto mais curto, para uma segunda análise. Por exemplo, vemos através desse boxplot que já não temos mais a diferença de tamanho do conjunto anterior.
Também adotamos a transformação dos textos para minúsculo, remoção de stop words, acentos, diacríticos e números como um tratamento de dados. Os tempos de treinamento para esse conjunto foram similares para os modelos do baseline, porém, levamos o dobro do tempo para a rede BERT. Para a regressão logística, já notamos aqui uma queda na acurácia balanceada de aproximadamente 5% quando comparamos com os resultados do conjunto anterior. A matriz de confusão também demonstra uma performance menor, porém boa, e a curva ROC tem um valor de AUC de 0,97. O mesmo ocorreu para a SVM, com queda na acurácia balanceada de aproximadamente 6%. A matriz de confusão também demonstra uma performance inferior quando comparado ao treinamento com o conjunto pré-processado, e valores muito similares ao modelo com regressão logística. A acurácia balanceada para Randall Forest foi de aproximadamente 0,89, e a curva ROC apresentou uma AUC de 0,96. A matriz de confusão relativa também apresenta taxas de falsos positivos e falsos negativos inferiores à da base pré-processada e similares aos classificadores anteriores, com redução de 0,01 no valor de AUC da curva ROC. Diferente dos modelos anteriores, mesmo com valores inferiores quando comparados com a base pré-processada, a rede Transformer obteve uma redução de apenas 3% na acurácia balanceada. Manteve o valor de AUC em 0,99 e novamente apresentou a melhor matriz de confusão de todos, com as menores taxas de falsos positivos e falsos negativos. E como último ponto de análise para a escolha do modelo, clusterizamos de 100 em 100 a quantidade de palavras dos textos e avaliamos o comportamento do modelo para cada cluster. Observamos que o modelo com a base de dados normalizada apresenta mais que o dobro de falso positivo que o modelo com a base de dados pré-processada, sendo esta variável mais crítica. Além disso, falta a representatividade de fake news com mais de 400 palavras e notícias verdadeiras com menos de 100 palavras. Com isso, considerando que a base de dados faz referências a notícias do Brasil em um período de 2 anos entre 2016 e 2018, pode representar um padrão específico do que um viés propriamente dito. Tendo esta observação em mente, optamos pelo modelo pré-processado, que apresenta uma maior acurácia. A rede Transformer BERT, treinada com a base pré-processada, foi o modelo com melhor resultado, mas ainda assim, técnicas clássicas de Machine Learning apresentaram resultados excelentes, se mostrando aplicáveis para o contexto de classificação textual. A normalização da base de dados para a remoção de viés de tamanho entre notícias fakes e reais não trouxe benefícios, uma vez que apresentou resultados inferiores aos dos modelos treinados com a base pré-processada, aumentando o número de falsos positivos, o que não é ideal ao considerar casos de fake news. Para finalizar, dispomos aqui das nossas redes para conexões. Muito obrigado pela atenção de todos.